Cadê os baianos aí? Isso. Tudo contratado, aleluia. Tá certo. Isso. Vai mais. Eu sou filho de baiano. Meu pai é baiano de Castro Alves. Família Malafé de Castro Alves. Pessoal manso, rapaz, que eu nunca vi na face da terra. Ninguém acredita no que eu falo, cara. Poxa vida. Mas só gente boa. Matava, depois perguntava o que tinha que acontecer. Veio perguntar o quê? Já estava morto, mas deixa eu falar. É gente tudo boa. Graças a Deus Jesus salvou, senão é todo mundo para o inferno, aleluia. Pastor Josué, então, é pastor de uma grande igreja. E, de vez em quando, para não faltar, para não vacilar, como eu, de vez em quando, ele é um conferencista, mas mudou o estilo, né, de só ser evangelista, né? Inclusive, rapaz, dizem que o cara depois que vira pastor engorda um pouco. E eu estou sentindo esse ministério na vida do irmão. Eu estou mexendo com ele. É um homem de Deus. Estende a sua mão aqui. Senhor, aqui está o teu filho, levantado por ti nessa geração. E tu tem dado a ele uma unção, uma graça, uma revelação, que seja manifestada aqui para a tua glória e para a edificação da nossa vida. Usa o teu filho, abre a porta da palavra e que o teu nome seja engrandecido no poderoso nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus para todo sempre. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Alegria imensa temos de estarmos na presença de Deus, juntos, adorando-o na beleza da sua santidade e engrandecendo-o, porque Ele é Deus acima de tudo e acima de todos. Quero agradecer a Deus a alegria de estar aqui nesta manhã, neste congresso, 16ª edição do Fogo para o Brasil. Agradecer a Deus por tudo que Ele já tem falado conosco, ministrando ao nosso coração, chacoalhando a nossa alma, fazendo-se manifestar por meio da revelação da sua palavra, no intuito de mudar a nossa vida, a nossa mentalidade, a nossa história e os nossos resultados. Estou feliz, agradeço a Deus, agradeço ao pastor Silas Malafaia, esse ministério, e a oportunidade de estarmos aqui outra vez, compartilhando da graça de Deus. Como disse o pastor Silas, eu moro em Feira de Santana, na Bahia, e estamos servindo ao Senhor numa igreja que tem apenas 2 anos de estabelecida. O pastor Jabes esteve lá agora no mês de maio, o pastor Elisete esteve numa conferência de mulheres no mês de junho. Quero agradecer aqui, o pastor Silas ter nos concedido isso, o pastor Jabes ter nos atendido, os cantores que estiveram conosco, irmã Eixla, os demais irmãos que fazem parte também desse ministério, nossa gratidão. Estamos vivendo uma fase de grandes desafios, de grandes embates, mas Deus tem sido muito gracioso com a gente. Vocês sabem, por meio da mídia, que o Nordeste está vivendo a pior seca dos últimos 40 anos. Tá? E há 60 dias atrás nós lançamos uma campanha, Amor Sem Fronteiras, de arrecadação de alimento e água, para enviar para as regiões mais assoladas pela seca no estado. E a nossa equipe chega e atende primeiro os pastores e missionários de todas as denominações, por conseguinte, os membros da igreja onde eles servem ao Senhor, e inevitavelmente a notícia corre e os necessitados fazem fila. E até semana passada nós já havíamos distribuído mais de 12 toneladas de alimento e mais de 12 mil litros de água mineral. Nós temos imagens de uma criança, filho de um pastor, com o galão de 20 litros de água mineral já vazio, virando na boca para não perder a última gota.
E estamos fazendo esse trabalho no intuito de fazermos a nossa parte enquanto igreja. E Deus tem nos ajudado nisto. Orem por nós. E indo à Bahia, visite-nos. Porque se você passar na Bahia só por Salvador, no Pelourinho e nas praias do sul, sua viagem ficou incompleta, tá? Vai à Feira de Santana. E se você for à feira e não participar de um culto, sinto lhe dizer que não importa o tamanho do contrato que você assinou, ficou pela metade, tá? Então você é nosso convidado, Deus abençoe. Antes de ler o texto bíblico para a reflexão, deixa eu falar com os irmãos, no stand lá na área de stands, nós temos alguns materiais à vossa disposição, vou falar rapidinho aqui. Tem uma série de mensagens, Destruindo os Gigantes de Sua Vida. A gente fala sobre medo, orgulho, raiz de amargura, ansiedade, tá? Autopiedade. É incrível como o crente tende a ser autopiedoso, é uma loucura. Tá bem, irmão? Estou na prova, estou melhor do que mereço, mas o tom já é o tom de vítima, só a misericórdia. Nós temos aqui uma série, Santificai-vos já, tá? Que é uma série doutrinária. Evidências de Deus em mim, são 6 DVDs com o mesmo tema, uma sequência de mensagens doutrinárias. Essa mensagem aqui, Jesus deu uma boa sacudida em mim primeiro. O nazireado e os insucessos na vida de Sansão. Por que Sansão teve tanto problema, embora fosse um nazireu de Deus? Uma oração pode mudar a sua vida. Outro tema aqui, o valor de uma amizade. É bom dar uma observada nisso, porque nem todo mundo que está perto de você é porque gosta de você, tá? Tem gente que fica perto para ver sua queda com uma ótica melhor. Então vigia, fica atento e cuidado com bajuladores e coisas desse tipo. Eles normalmente não são amigos. Amigo não é aquele que concorda com tudo que você faz, mas nunca te expõe. Tá? O homem que Deus procura. Qual é o perfil do homem que Deus está procurando nesta geração? E aqui é uma série. Homem, a força que transmite segurança. O que a mulher espera de um homem? E o outro, mulher, o encanto de uma presença. O que um homem espera de uma mulher? E o terceiro, que é filhos, herança bendita. Aí que a minha graça te basta, deixe Lázaro morrer, a noiva já está preparada, as 3 perguntas básicas da vida, uma mulher inesquecível. Tem alguns temas para mulheres, camisetas com logotipo. Todo esse material a gente canaliza os recursos para o sustento de missionários. Nós temos 14 frentes missionárias, Cuba, Índia, Moçambique, Filipinas, Paraguai, Nordeste brasileiro. Estamos atuando e querendo fazer alguma coisa para Deus. Amém? Então, quando terminar, no intervalo, lá nos estandes, os irmãos poderão adquirir esse material e estarão semeando em nosso ministério. Dá para dizer amém? Amém. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo João, capítulo de número 6. Evangelho segundo João, capítulo de número 6. Estamos vivendo um tempo muito especial de Deus. Em 16 edições do Congresso Fogo para o Brasil, eu participei das últimas 3 ou 4. Acredito que você, irmão, observou que Deus está falando numa abordagem um pouco diferente das edições anteriores. Ele está tratando com linhas mais íntimas do nosso ser. Eu vi Deus falando aqui muito mais esses dias sobre o que Ele espera de nós enquanto servos e filhos e adoradores,
do que nós, enquanto qualquer outra versão que tenhamos imaginado da nossa história. Eu vi Deus nos confrontando, nos desafiando, nos chamando para uma etapa diferente. Eu vi Deus diminuindo o tamanho do auditório em relação aos congressos anteriores. Não foi cabeça do pastor quem decidiu. Deus apontou o dedo e selecionou pessoas para um tratamento especial nesses dias. Para alguns, este congresso está sendo um divisor de águas. Sua vida e seu ministério vai ganhar nova forma, nova cara, novo perfil, com novas evidências. João capítulo de número 6, versículo de número 28, diz assim: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Que faremos para executarmos as obras de Deus? Coloque assim a mão no peito, por favor. Diga comigo: Senhor Jesus, eu quero que a tua palavra seja profecia para a minha vida. Fala comigo. Amém. Meus amados, eu quero trazer para o vosso coração esta manhã uma palavra sobre evidências de Deus em minha vida. O que revela Deus ao mundo na minha história. Como o mundo saberá que nós somos povo de Deus? Pedro e João subiam à porta do templo chamada Formosa, em Atos capítulo de número 3. Um paralítico pede-lhes uma esmola e eles dizem: olha para nós. Ele não disse olha para Deus, ele não disse olha para o céu, ele disse olha para nós. Jesus declarou que Ele nos chamou e nos enviou para darmos frutos, a fim de que o nosso fruto permaneça. Existem frutos da nossa vida que denotam, que declaram, que publicam que Deus está em nós. Esta revelação de Deus em nós, ao contrário do que os religiosos pensam, não se dá pela placa da denominação que eu congrego. Esta revelação de Deus em mim não se dá pelo modelo da roupa que eu visto, pelo tamanho da Bíblia que eu carrego. Existe uma operação que vai muito além da plástica, da aparência, da chaparia, e que revela Deus na nossa história. Se folhearmos a Bíblia Sagrada, vamos perceber que Deus não pretende ficar em oculto. Deus deseja se fazer conhecido, Deus deseja se revelar. Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite traz revelação a outra noite. Não há voz nem fala, mas em toda a terra se ouve as suas palavras. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 19 e 20, diz que tudo que de Deus se pode conhecer está revelado, manifesto,
na criação, tanto o seu poder quanto a sua divindade e os seus atributos. Deus, portanto, quer se fazer conhecido. João, capítulo de número 6, nos mostra o sermão mais duro de Jesus, o mais confrontador. Foi um sermão tão forte que, quando ele terminou de pregar, o texto diz que muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. E ele ainda olha para os que ficaram e pergunta-lhes: e vocês querem ir embora também? Por que isso? Jesus está saindo da multiplicação dos pães e peixes, anda sobre o mar, vai para o outro lado, e a multidão que o procura do lado de cá não encontra, entra nos barcos e vai ao seu encontro onde ele está, e quando eles chegam, Jesus diz assim: vocês me procuram não porque creem em mim, vocês me procuram não porque me amam, vocês me procuram porque sabem que onde eu estou tem comida. Eu multiplico o pão, eu não deixo vocês passarem fome. Aí eles perguntam: e o que faremos para executarmos as obras de Deus? Que faremos para realizarmos as obras de Deus? Como Deus se fará evidenciado na minha história? Os judeus acreditavam que Deus se faria manifesto pelo cumprimento rigoroso da lei, dos preceitos, dos estatutos, das regras, o cumprimento rigoroso de normas. Aí Jesus deixa claro que Ele nos chamou com um propósito. Há uma razão para estarmos nas fileiras de Deus. Filipenses 3,12, Paulo diz: não que eu seja perfeito ou que já tenha alcançado, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado. Você foi alcançado com um propósito. Há uma meta, há uma razão para Deus ter lhe alcançado. E quando nós observamos a Bíblia, nós percebemos que há de Deus a vontade de se fazer revelado através de nós, o seu povo. Mas a pergunta é: como evidenciar Deus em mim? De que maneira o mundo verá que Deus está na minha vida? Quais são os processos pelos quais eu devo passar para Deus se tornar cada vez mais real na minha história? Primeiro, transformação. Deus se revela através de mim, à medida que sou transformado para tornar-me mais parecido com Ele. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2 diz assim: e não vos adequeis, não vos conformeis, não vos torneis aceitáveis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E é interessante que o vocábulo transformação aqui está no presente linear, que na gramática da língua grega corresponde ao nosso gerúndio, e dá a ideia de ação contínua. Transformação é um processo contínuo. Ninguém anoitece cão e amanhece anjo. Incomode seu vizinho e diga para ele: você não é obra terminada. Transformação é uma experiência que acontece todo dia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo de número 3, versículo de número 18, diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor.
Salomão, escrevendo Provérbios 4:18, diz que a vereda do justo é como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Transformação analise que nós precisamos passar pelo mesmo processo que Pedro passou. Antes de Pentecostes, ele é o Pedro que nega Jesus na fogueira, ele é o Pedro que nega Jesus diante da empregada de Pilatos, ele é o Pedro que nega Jesus diante de alguém que lhe encontra no corredor, é o Pedro que chora, é o Pedro que foge. Mas no dia de Pentecostes, o Espírito do Senhor se apoderou dele. E naquele dia Pedro diz: abre a porta do cenáculo. E note que o Pedro que fugiu alguns dias atrás, agora olha para a multidão e diz: este Cristo, a quem vós crucificastes e matastes, Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez Senhor e Mestre. Houve uma mudança em Pedro. Que mudança? Não foi física. Fisicamente era o mesmo Pedro, a transformação foi dentro. A essência de Pedro foi tocada pelo poder do Espírito de Deus que operara em sua vida. Se nós passamos pelo mesmo processo de Pedro, nós entendemos duas verdades extraordinárias. Primeira, Deus não depende do que nós somos para fazer o que Ele quer. Deus não depende do que você é para fazer o que Ele quer fazer. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê o que nós somos hoje, Ele vê o que nós poderemos ser na sua mão. E é por isso que Ele se utiliza de nós. Se o irmão folhear a Bíblia, vai perceber que Deus jamais dependeu da capacidade humana para realizar o seu propósito. Eu gosto quando ele conversa com Moisés em Êxodo 3 e diz: vai, livra meu povo. Moisés diz assim: quem sou eu? E eu amo a resposta, porque Jeová diz assim: quem disse que é você? Pode ver na Bíblia. Ele não diz a Moisés: eu estou contigo. Ele diz: eu sou contigo. O que ele está dizendo é: quem vai fazer sou eu, companheiro. Você é apenas o instrumento que eu vou usar. Você é apenas o canal. Aleluia. Mas aí nós dizemos assim: eu não tenho a capacidade de Moisés. E essa é outra verdade que você precisa aprender. Eles eram como nós somos. Eles tinham os mesmos problemas, as mesmas dúvidas, os mesmos medos, os mesmos temores, as mesmas indecisões, as mesmas preocupações, mas confiaram unicamente no poder que opera em nós para a glória do nome de Jesus. Pedro era como você, Davi era como você, Paulo era como você, tiveram os mesmos problemas. Corre atrás da biografia deles. Um dia eu preguei sobre eles pecaram, mas andaram com Deus. E um irmão chateado depois do culto chegou para mim e disse: eu não admito que o senhor fique buscando defeitos nos homens santos. Eles não tinham defeitos. Companheiro, olha a história de Abraão, vasculhe a biografia de Davi. Eles fizeram coisas que eu não teria coragem de fazer. No entanto, Deus não depende do que você é para fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Provoca aí o vizinho e diz para ele: Deus não depende do que você é. Porque tem hora que a gente é tentado a pensar que somos nós. Tem hora que a gente é tentado a pensar que é a nossa capacidade. Mas aí, se passamos por transformação, querido, eu não posso ser hoje como eu era ontem. Alguma coisa tem que mudar em minha vida.
Se você vem para esse congresso, paga passagem aérea, paga hotel, separa uma semana inteira para ouvir pregações, para ouvir palavras, só para um encontro social, lamento, meus pêsames, perdeu a semana. Mas se você vem para mudar de vida, pelo poder da palavra, pela ação do Espírito, ganhou um prêmio, e esse prêmio não tem preço aqui na terra. Posso evidenciar Deus em mim se as pessoas que convivem comigo olharem hoje e disserem: ele mudou, ela mudou. Seu marido tem que ver mudança na sua vida, irmã. Vamos largar a mão de fachada, que a gente cria uma fachada religiosa e muda a caricatura e acha que isso é suficiente. Nós estamos falando de evidências de Deus e não de evidências da religião. Se eu quero evidenciar Deus, a essência precisa ser tocada. Você me entende? Diz amém? Amém. Diz para Jesus: Senhor, pode me mudar? Olha lá que a mudança às vezes dói, tá? Processo do vaso quebrado às vezes é doloroso. Eu morei numa região que se fazia, que tinha muita olaria, e a primeira coisa que o oleiro faz quando vai construir o vaso é separar o barro e colocar de molho. Você já experimentou ficar de molho? Deus fala com a pessoa do teu lado direito, com a pessoa do teu lado esquerdo, mas não toca em você. Você fica torcendo para o pregador daquela noite faltar, para ver se o pastor lembra de você e lhe convida para pregar aquela noite. E o bendito do pregador chega bem na hora marcada. Depois do molho, o que o oleiro faz, e isso na minha região acontecia, minha mãe ficava chateada, porque o oleiro na nossa região chamava as crianças para pisar no barro. Você sabia que no processo de transformação, às vezes Deus permite pisarem em você? Tem pisões que foi Deus quem autorizou. Tem humilhações que é Deus quem permite. Se barro gemesse, gritaria, mas barro não geme, mas você geme, chora pela madrugada, enterra a cabeça no travesseiro, porque o oleiro está lhe moendo. Depois ele coloca o vaso na forma, Jeremias chama de rodas, e a forma é um processo doloroso, porque a forma vai fazer curva onde você não quer curva. A forma vai mexer na estrutura em lugares que você não quer que a sua estrutura seja tocada. Oh, Deus, faça tudo na minha vida, menos. É aí que a forma vai mexer no menos. Transformação. Depois da forma, o oleiro tira o vaso. Terminou? Não, vai para o forno. E a fornalha dói, querido. Queima. Aí depois que sai da fornalha, o oleiro diz: agora tá bom, pega a lixa. E quer saber? Eu tenho uma notícia para você. Todos esses processos Deus usa pessoas para tratar a gente. A lixa são pessoas. A forma são pessoas. Aí você diz assim: é um endemoniado. Jeová está usando alguém para lixar alguma área, para tratar alguma área. Só tem um detalhe que eu digo sempre por aí, não, vou lhe dizer uma verdade, não queira ser instrumento de justiça de Deus na vida de um crente. Não queira. Ele usou Nabucodonosor para punir a Israel, mas depois ele voltou e trouxe sobre Nabucodonosor pior do que ele permitiu sobre Judá. Quando Deus está tratando com um crente, eu não quero ser o instrumento do tratamento, porque crente é crente. Depois Jeová volta para dizer: eu lhe usei para punir o meu servo, agora eu quero tratar com você. Aí fica difícil.
Ano passado eu fui pregar nessa cidade onde o meu pai era pastor, e eu fui ao oleiro e eu perguntei para ele: como é que o senhor sabe que o vaso lá no fogo já está pronto? Se não queima, vira cinza. Ele disse: é fácil, vem cá. E tinha um vaso no forno, e ele tirou o vaso e pegou um instrumento de metal, e com o instrumento de metal ele bateu na borda do vaso. Ele disse: é o seguinte, quando o barro não está cozido ainda, eu bato aqui e a pancada é fofa, é oca, não tem eco, é uma pancada fechada. Quando eu bato e ecoa lá dentro, é porque já está cozido o suficiente, está pronto. Quando eu saí de dentro da olaria, eu falei: entendi, Jeová. Você já percebeu que toda aprovação tem dia de alívio, tem dia de folga, tem uma semana que dá trégua, ninguém mexe com você? Foi porque o oleiro lhe tirou da fornalha, companheiro. Ele vai dar uma batidinha na borda, quando ele bater, canta, porque se murmurar, volta para o forno. É processo de transformação. Dá um toque no vizinho e diz para ele: quando aliviar, canta. Aleluia. Segundo lugar, se eu vou evidenciar Deus, a segunda experiência que eu preciso ter, é a experiência do treinamento. Preste atenção nisso. Deus não vai lhe usar sem antes lhe treinar. Deus não vai colocar coisas na sua mão sem antes lhe preparar para usar estas coisas. Coloca uma arma na minha mão e eu provavelmente vou acertar o meu pé. Esses dias eu estava assistindo uma luta com o meu filho e eu fiquei me perguntando como é que um camarada aguenta tanta pancada na cabeça. Aí abri uma janela para mostrar a medida da velocidade do soco do indivíduo e deu 695 pontos a pancada dele. E o indivíduo estava levando 12, 15, 20 socos na cabeça. Como é que ele aguenta? Treinamento. As pancadas que estão à frente para lhe acertar só serão possíveis de suportá-las se você for treinado para o desafio. Deus está lhe treinando. Essa dor de hoje é treinamento. Deixa eu dizer para você uma coisa: eu já passei por processos na vida que eu não quero que você passe nem sonhando. Eu já passei por processos de você sentir a pele formigar, parece que tem lavas entre os músculos, dá vontade de morrer. Eu estava num hotel em Brasília uma certa feita para pregar num congresso. Eu estava no 15º, 16º andar, e eu cheguei na sacada do apartamento e olhei para baixo, e eu estava numa angústia violenta, e eu disse: Jesus, eu posso resolver em 30 segundos. Aí lembrei das responsabilidades, recuei, ajoelhei e chorei. Mas um dia desse eu cheguei para as pessoas que estavam me fazendo passar pelo processo e disse: eu quero agradecer a vocês. Obrigado. Você está louco? Muito obrigado. Eu não aguentaria as pancadas de hoje se eu não tivesse passado por aquelas. A cada um Deus treina de uma forma diferente. Com Abraão o treinamento foi no altar, Gênesis capítulo 15. Deus faz uma promessa para Abraão: vou te dar um filho. E Abraão diz: então me dá um sinal. Jeová diz: te dou um desafio. Cada vez que você pedir um sinal a Deus, Ele vai te dar um desafio. Vai no altar, coloca uma bezerra de 1 ano, coloca um cordeiro de 1 ano e coloca 2 pombos e oferece em sacrifício. E Abraão coloca lá sobre o altar de 3 anos e começa a orar. E a Bíblia diz que ele ora desde a manhã
até o meio-dia, e Deus não responde. Diz aí para o seu vizinho, não é sempre que Deus responde. Depois do meio-dia, Abraão não orou mais. A Bíblia diz que ele passou a tarde enxotando as aves de rapina. Tem gente querendo roubar o teu sacrifício. Satanás está tentando tomar o sacrifício que você apresentou ao Senhor. E a Bíblia diz no final do capítulo 15 de Gênesis, que à tarde Abraão foi tomado de grande angústia e densas trevas, e dormiu de angústia. Mas enquanto Abraão dorme, o Senhor contemplou do céu e mandou fogo sobre o altar. E quando Abraão acorda, ele vê a fumaça subindo, a presença de Deus. Aleluia! Porque Deus contempla o seu esforço no desafio. Não corra do ataque do adversário. Eu morei numa cidade de 45 mil habitantes, cheguei de viagem um dia, segunda-feira à noite, já era 8:45, quando alguém bateu na porta da minha casa, e era uma moça da igreja. Ela disse: pastor, lá no Centro Cultural está havendo um debate, todo o corpo docente, corpo discente da rede pública e privada está lá. A doutora fulana, que é fundadora do Espiritismo aqui na região, está lá. O padre não pôde ir, mandou doutora fulana representando a paróquia, e o evangélico que ia desapareceu e não mandou nem notícia. E eu disse à secretária de educação que o meu pastor iria honrar os evangélicos, e eu vim lhe chamar. Eu disse para ela: vou não, filha. Oh. Eles receberam um questionário com 28 questões 30 dias antes para estudarem. Eu vou chegar lá hoje, não sei nem qual é a primeira questão. Se eu for para lá, filha, vai ficar feio para mim, para você e para Jesus. Então faz o seguinte, diz a professora que faça o debate dela com quem foi, que seu pastor não vai lá não. Ela encostou no meu sofá assim como se dissesse: eu não acredito, é muita covardia para um pastor só. E eu entrei no meu quarto de oração esperando ela ir embora. Quando eu entrei, eu lembrei, eu era recém-chegado na cidade, e eu tinha feito uma oração há uns 4 meses antes, e eu tinha dito: Deus, eu quero que essa cidade saiba que tu tens um povo aqui. Eu preciso que eles saibam onde é a igreja. Quando eu lembrei da oração, eu disse: Jesus, é a chance que eu pedi. Eu vou. Jesus disse aqui: vá, que eu vou com você. E aí, se Jesus vai na frente, querido, pode ir. Quando eu cheguei na frente do auditório e vi alguns alunos com câmeras filmando, porque valia trabalho depois, a rádio transmitindo, eu encostei na parede e disse: Jesus, vamos fazer um negócio bom para nós dois. Primeiro eles respondem, para eu relembrar o assunto, e eu respondo por último. Quando eu terminei de orar, Jesus disse assim: Josué, vamos fazer um negócio melhor. Primeiro você responde, depois ninguém responde mais nada. Eu disse: está fechado, Jesus. Está fechado. Eu sentei no meio, eles estavam nas laterais. A primeira pergunta foi: o que a Virgem Maria representa na sua religião? E o microfone veio para minha mão. E eu disse para eles: na minha religião a Virgem Maria representa muito, crente, santa, mulher de Deus. Tivesse viva, cantaria no coral de mulheres da igreja, faria parte do louvor. Agora, se o que vocês querem saber se ela é digna de adoração, eu vou pedir à irmã Maria que responda. E abrir Lucas 1,52 e pedir para a representante da paróquia ler. Quando Maria diz: a minha alma exulta em Deus, o meu Salvador. Deixei o microfone com ela, ela disse: sinceramente, eu esperei outra resposta. O pastor fechou o leque, deixa ele responder as outras sozinho. Eu pensei comigo: menos uma, Jesus.
A próxima pergunta foi: como a sua religião encara a reencarnação? Aí o assunto veio à mente: o Espírito vos fará lembrar. E eu fui discorrendo sobre a reencarnação, depois esqueci da reencarnação e subi o Calvário. Antes de crucificar Jesus, a doutora tirou um lencinho da bolsa e começou a enxugar a lágrima, e eu pensei comigo: eu faço apelo. Quando eu passei o microfone para ela, ela disse: a única coisa que eu queria dizer para vocês é que o pastor dissesse o endereço da sua igreja, porque vocês precisam ir aprender mais acerca de Deus. Era o que eu queria. Aceite o desafio. Se Deus colocou o desafio diante de você, não corra dele. Evidencie Deus nos desafios. Dá para dizer amém? Amém? Terceiro lugar, como eu posso evidenciar Deus na minha vida? Dá uma olhadinha no seu vizinho e diz para ele assim: conscientização. Se conscientize de quem você é em Cristo. Se conscientize que há um poder à sua disposição. Se conscientize que há uma autoridade liberada para a sua vida. Se conscientize que Satanás, com toda a sua força, não pode se manter de pé na sua frente, se você se utilizar da autoridade que Jesus depositou sobre a sua vida. Você vê um policial de 1,70 m, pesando 65, 70 quilos, parar um homenzarrão de 1,90 m, 140 quilos, e o homenzarrão baixa a cabeça e recebe a multa. Por quê? Medo do tipo físico do policial? Não. A autoridade que está sobre ele. Há uma autoridade sobre a sua vida que Satanás tem que respeitar. É a autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se conscientize disso. Se conscientize de outra coisa. A igreja brasileira precisa atentar para isso. Presta atenção. Não há um tempo de milagres. Não há um ministério de milagres. O que há é um Deus de milagres. Se você se conscientizar, eu tenho dito para a igreja em Feira de Santana: Deus não deu dons para mim como indivíduo, os dons são dados à igreja, o poder é dado à igreja. Se conscientize disso, do poder que está sobre a sua vida, e não tem diabo que lhe pare na sua trajetória. Se conscientize que se você usar dessa autoridade e usar este poder, a fé remove montanhas. É incrível a nossa dificuldade de crer em Deus. Nós cremos em Deus de uma forma muito superficial. Cremos no Deus da Bíblia, mas não experimentamos o Deus que não é cativo do impresso. É um Deus que é vivo e ativo. Onde está a sua fé? Cremos, mas os duvidosos, incrédulos perto de nós colocam a nossa fé em xeque. De vez em quando alguém olha para mim e diz assim: pastor, isso não vai dar. Se você não crê, cala a boca. Dá licença. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus está levantando um grupo de homens e mulheres para fazer aquilo que ninguém faria. Vocês vão ver nos próximos anos neste país o que Deus vai fazer em cada estado. Deus vai levantar homens e mulheres com uma ousadia e intrepidez, que quem olhar de fora vai dizer: é doido, perdeu o juízo, é herege, é maluco. Vão inventar de tudo para parar esses homens, porque é incrível. Se você quiser que Judas fique calado, não quebre o vaso de alabastro.
Quando o perfume aparecer, Judas vai falar. Quando o seu perfume começar a exalar, Judas vai começar a reclamar. Mas e que compromisso eu tenho com Judas, se Jesus está sentado à mesa e ele merece receber a honra que lhe é devida? Tome consciência do que Deus tem para a sua vida. Tome consciência dos desafios que Deus está lhe propondo. O que Deus está querendo de mim? Sozinho eu não posso, mas o que eu posso fazer em Cristo Jesus? Qual é a minha meta de vida? Eu lembro que eu resolvi fazer um congresso em Feira de Santana, no estádio que cabe 25 mil pessoas. Reservei tudo sem ir no estádio. Eu não conhecia. E na sexta-feira que antecedeu o congresso, o presidente da Federação de Futebol me ligou e disse: Bahia e Fluminense vão jogar domingo no estádio, você não pode fazer congresso lá. Eu te sinto muito, não posso te liberar, o estádio está agendado e eu pedi com antecedência. E ele me deu uma piada. Ele disse: pastor, nem Bahia e Vitória enchem o Joia da Princesa, mas não dá para me alfinetar assim, porque provoca. E eu disse para ele: você está comparando minha igreja com time de terceira divisão, amigo. Vai lá domingo. Mas quando eu cheguei no estádio sábado à noite, que eu vi aquele mundaréu de arquibancada, eu disse: Jesus, estou dentro d'água. Como é que vai encher esse negócio aqui? 7h30 da noite, tinha umas 4 mil pessoas no estádio, irmão. Para um evento, para um espaço de 25 mil, é fiasco. E eu disse: amanhã eu vou fazer na igreja. Aí um obreiro que estava do meu lado disse assim: não, pastor, aguarda, vamos ver aí. 8 da noite, o rapaz chegou correndo e disse: manda abrir os 5 portões, porque o que tem de gente lá fora até 9 horas da noite não para de entrar. 8h30, o corpo de bombeiro chegou e disse: fecha que não cabe mais ninguém. Domingo seguinte, jogo de futebol, 3 mil pagantes. Eu liguei para o presidente da federação e disse: você tirou onda com a igreja, lá tinha 25 mil pessoas abarrotando aquela coisa, e o teu jogo ontem deu 3 mil pessoas. Aceite os desafios de Deus, se conscientize da proposta de Deus, e deixa Deus lhe usar. Diz aí para o seu vizinho: deixa Deus te usar. Conscientização. Quem eu sou em Cristo? O que eu posso fazer em Deus? Vão me subestimar? Vão. Vão me caluniar? Também. Vão criar armadilhas para mim? Vão. Vão inventar coisas ao teu respeito? Também. Mas para de se concentrar nos escombros, se concentra no muro que você está construindo. Quem presta atenção em entulho não constrói. Neemias diz que o muro se completou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. De repente eles chegam para Neemias e dizem assim: não dá para construir mais. Neemias pergunta: por quê? E eles respondem: porque o entulho é muito. Antes de olhar para os entulhos, eles construíam. Olhou para o entulho, parou. Pedro afundou quando olhou para as ondas. Para de olhar para os opositores, eles sempre vão existir. Não dá para se livrar deles. E o pior, alguns deles estão no barco, como Judas estava. E você não pode jogar no mar. Não é que não dá vontade, não, que tem hora que dá. Tem hora que dá vontade de dizer: eu podia te dar um enforcamento. Mas você precisa lidar com eles, faz parte do processo. O que eu faço para Deus ser evidenciado na minha vida? Eu preciso me conscientizar do que eu sou, e isso independe dos inimigos, isso independe do que dizem, isso independe do que falam, isso só depende do que eu me disponho a ser em Cristo Jesus. Penúltimo lugar, como evidenciar Deus em mim? Tome atitudes. Se Deus me chamou, Ele me chamou para quê? Deus me fez uma promessa, mas eu vou ficar sentado esperando a promessa cair no meu colo, ou eu preciso fazer a minha parte?
A igreja foi chamada com uma meta, querido. A igreja foi chamada para ganhar almas. Ganhar almas é a meta da igreja. Eu creio no poder do Espírito Santo nos nossos dias, eu creio nos dons espirituais, eu sou aquilo que os teólogos chamam de pentecostal. Eu creio na manifestação dos dons, eu creio na revelação, eu creio na profecia, eu creio na variedade de línguas, eu creio na interpretação das línguas. Mas alguém me disse que eu tenho um ranço tradicional. Meu avô era pastor presbiteriano. Meu pai foi pastor batista tradicional. Meu avô morreu sem falar em línguas. Meu pai foi batizado com o Espírito Santo no púlpito de uma igreja batista e educadamente convidado a se tornar assembleiano. A minha mãe foi batizada com o Espírito Santo dormindo. Eu digo para ela, a senhora era tão difícil que Jesus sabia que acordada a senhora não deixava. Aí ele aproveitou dormindo, batizou, quando acordou não tinha mais jeito. Por que eu estou dizendo isso? Para lhe falar que a prioridade do batismo no Espírito Santo não é falar em línguas. A prioridade do batismo com o Espírito Santo não é revelar, não é profetizar, nem é pregar com eloquência, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Eis a razão pela qual Deus lhe encheu de poder. Fique de pé, por favor. Ganhar almas é sua razão. Você não pode existir com outra aspiração senão ganhar almas. Olha para mim. A troca do carro pode esperar. A troca do apartamento pode esperar. O seu doutorado pode esperar. Mas uma alma indo para o inferno não tem tempo. Não tem tempo. Quando eu morei em São Paulo, eu trabalhei com evangelismo noturno. E lembro de uma madrugada na Praça da República, quando eu estava evangelizando um grupo de jovens marginalizados, e um deles pediu licença para esvaziar a bexiga na minha perna. Eu era da Bahia, eu tinha 18 anos de idade, nenhuma experiência com esse ambiente. E um dos rapazes olhou para mim e disse assim: você é homem de Deus? Estava no meio de um círculo, se não era também não dava mais tempo para correr. Eu disse: sou. Tem certeza? Tenho. E ele passou um canivete aqui. E eu senti a ponta arranhar. Pergunta se eu estava com medo. Ele disse: você ainda é um homem de Deus? Eu disse: sou. Ele me disse: então Deus vai fazer alguma coisa para me convencer a não te matar. Porque se Ele não fizer nada, acabou. Eu abaixei a cabeça e disse: Jesus, se o Senhor ainda tem alguma coisa na minha vida depois daqui, está na hora de manifestar. Se o Senhor não tem mais nada depois daqui, consola pai e mãe. Queridos, enquanto eu orava, a vida daquele moço descortinou na minha frente como uma tela. E eu comecei a falar das coisas da vida dele conforme Deus ia projetando em cenas. À medida que eu ia falando, os amigos dele foram saindo. Ficamos nós dois. E ele me disse: pregador, você é um homem de Deus. E eu falei com ele e Deus me mandou lhe dizer que é a sua última chance. Essa é uma das experiências mais fortes do meu ministério. E ele disse: eu tenho uma transação para fazer ainda, depois eu vou procurar a igreja. Eu falei com ele: última chance.
E ele disse, só essa transação, e eu procuro a igreja, e eu me despedi dele. Antes de eu chegar na escadaria do metrô República, 2 viaturas da rota apareceram com as sirenes ligadas. Ele foi alvejado com 13 tiros. Quando eu consegui me aproximar, o corpo dele estava coberto de jornais. Eu sentei no metrô República 2 da manhã e chorei até às 5, quando o metrô começou a rodar. Cheguei em casa aos prantos e eu dizia para mim, eu perdi uma alma, não ganhei para Jesus. E a minha irmã disse, mas você não podia fazer nada. E o meu desespero, eu dizia que eu tinha que abrir a cabeça dele e enfiar Jesus nela. Querido, almas não podem ficar para depois. Volta para a tua cidade disposto a fazer a diferença lá. Enquanto religiosos discutem placas denominacionais, enquanto os religiosos levantam polêmicas teológicas, cristãos genuínos, discípulos genuínos ganham almas. Tome uma atitude, faça alguma coisa. Quero orar contigo agora. O último item que eu iria falar, você só anota aí. Vida de vitória. Uma vida de vitória evidencia Deus em nós. Mas eu quero que você se concentre nessa questão. Almas. Almas. Zinzendorf, alemão, orava e dizia, Deus, eu te dou a minha mulher e os meus filhos, mas em troca me dá almas, porque sem almas eu não posso viver. John Knox, na Escócia, orava e dizia, dá-me as almas da Escócia, ou me mata. Aqui tem mais de 1000 pessoas. Se 1000 crentes começarem a dizer para Jesus, me dá almas ou me mata, só tem 2 opções. Ou ele mata 1000, ou ele salva milhões. Aleluia. Almas tem que ser a sua aspiração, o seu sonho, a sua meta, a sua paixão. Senhor, em nome de Jesus, aplica esta palavra no nosso coração. Eu quero pedir agora, Senhor, que o teu Santo Espírito repouse sobre cada pessoa aqui. Desce sobre nós uma nuvem da tua plenitude. E eu peço, Senhor, provoca o sentimento por almas aqui nesta manhã. Provoca o coração de ganhadores de almas. Alguns estão adormecidos. Acende a chama agora. Espírito de Deus paira sobre nós e caminha entre nós. Se não for pedir muito, ore pela pessoa que está aí do seu lado, interceda por ele, interceda por ela, e diz assim, usa Jesus, usa Jesus, usa Jesus, usa Jesus. Usa-me, diz para o Senhor, usa-me, 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 usa-me. Chora manchoa serrando na mandagaço, errando na mandagaço. Diz para o Senhor, usa-me. Não é você, Deus não depende do que você é para fazer o que Ele planejou, Ele apenas faz através de nós.
conhece. Lá na sua cidade, Deus vai lhe usar. Quebranta o meu. Talvez nem valorizem os dons que Deus te deu. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim. Se você pode, adore-o. Faça uma oração de entrega, de rendição. Em nome de Jesus. Usa-me como um farol que brilha à noite, como